Recebendo aqui no estúdio a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher. Tudo bem, Gláucia? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Ricardo, Rita, tudo certo? Bom dia, tudo. Manhã que começou agitada, né, prefeita? Teve eventos já na prefeitura em relação à lei Aldir Blanc e agora tem evento acontecendo aqui no Parque do Imigrante também, com destinação de verba, né, tanto para a Defesa Civil quanto para a segurança de Lajeado por parte do deputado Capitão Martin. Enfim, tem muitos eventos acontecendo e que bom, né? Que está chegando verba, seja para as pessoas ali em relação à cultura, seja também para o município em relação à segurança. Isso, da cultura, então, esse projeto da Lei Aldir Blanc está vindo cerca de 700, são várias etapas, né? Nessa primeira etapa, então, são 700 mil que são distribuídos para várias entidades, vários artistas que apresentaram seu projeto e vão poder, então, levar isso para a sua comunidade, apresentando e desenvolvendo, né, os seus projetos culturais. E aqui no Parque do Imigrante, viemos receber, então, uma emenda do deputado Zuco, junto com o deputado Martim, que é deputado estadual, cerca de 1 milhão destinado para Lajeado. Também estava o município de Estrela e outros municípios presentes ali, que ele aproveitou para fazer o ato, né, e fazer a entrega dessas emendas. Que bom, né, que o dinheiro chega onde é que a gente mais precisa, que é no município, né? Sempre falo isso, né? Às vezes a gente colhe aqui o dinheiro, entrega, né, para o federal, e esse valor tem que voltar para o município, porque é aqui que as coisas acontecem, então a gente consegue direcionar de uma maneira mais assertiva. Começando a sexta, então, com boas notícias. Gláucia, outros temas aí para a gente abordar, claro, a audiência também já começa a mandar suas perguntas, em relação ao início do estudo a respeito do lixo. Sim, demos início, então, semana passada. Uma empresa de Joinville foi contratada para fazer esse estudo com previsão de 1 mês de entrega. Então, eles já fazem a entrega com um esboço do termo de referência, o que será licitado. Esse termo de referência, então, quando for apresentado pela imprensa, pela empresa, vou chamar também os vereadores para participar, para olhar, né, porque a gente quer fazer um processo bem transparente, que todo mundo tenha a possibilidade de opinar, de ver o que foi concluído pela empresa, para efetivamente a gente conseguir fazer uma licitação que resolva o problema do lixo. Claro, é o primeiro passo, né? A gente tem uma série de etapas para cumprir nesse grande projeto de Lajeado ter esses resíduos sólidos resolvidos. Aí tem a questão da coleta seletiva, tem a questão do aterro, tem a educação da população de fazer a reciclagem. Então, são várias etapas, né? Mas eu acho que, iniciando por essa, de a gente ter uma coleta de lixo de qualidade, é o primeiro grande passo. É isso, prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, questão do estudo em relação ao lixo, mas também em relação à Corsã, é a mesma empresa, a gente já falou sobre isso também, né? E aí é esperar o desfecho, não sei se eles vão passando algum tipo de informação para vocês já. Eles também estão iniciando, né? Então, a questão do saneamento, que eles vão fazer, então, essa análise dos ativos que a Corsã tem do município, também farão uma análise dos ativos das associações, né, de águas, para a gente conseguir mensurar e poder escolher depois, optar ou por continuar com a Corsã ou por licitar com uma nova empresa, né? Então, esses dados vão nos oportunizar que a gente consiga fazer uma escolha baseada em números. Esse estudo ele demora um pouco mais, eles pediram cerca de 2 meses para fazer essa entrega. Então, vamos aguardar, mas que bom que está tudo encaminhado e que a gente consegue trabalhar com evidências, né? Porque normalmente tu está ali, tu tem que decidir, né? E no meu cargo a gente sempre tem que decidir, tu vai para esse lado, tu vai para aquele lado, e o importante é tu ter números, tu ter evidências para tu poder fazer essa escolha de uma maneira realmente assertiva e não só, eu acho que assim é melhor,
né? Tu tem uma comprovação que por este caminho vai dar certo. Tá, ambos já iniciados, então. Ambos já iniciados. Sobre a água, tem uma reunião com o Ministério Público hoje à tarde, até com a Associação das Águas também, né? Porque aí é uma questão à parte, né, dessas associações, onde eles não dependem da Corsã hoje em dia, e vindo a Corsã, não sei se vindo outra empresa também seria, essa empresa seria responsável pelo fornecimento de água em todo o município. Né? Isso aí. As associações de água, então, me procuraram por uma reunião inicial, foi muito positiva, né, onde é que a gente conseguiu falar efetivamente das questões dele. Eu disse, a gente tem que avaliar quais são as problemáticas de vocês e encontrar caminhos. Eu até que propus que a gente fizesse uma nova reunião junto ao Ministério Público, porque às vezes a prefeita falando alguma coisa e eu disse o que é legal, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque acaba que esses assuntos eles entram na esfera política, né? Todo mundo diz assim, a prefeita não quer fazer. Não é isso. Tá? Às vezes tu até quer fazer, mas tu não consegue porque legalmente tu não lhe é permitido. Então eu não tenho o poder discricionário de fazer tudo o que eu quero. Não existe isso. Né? Algumas coisas tu tem o poder discricionário numa prefeitura, tu pode, por exemplo, escolher teu secretário, mas tu não pode decidir para quem tu vai fornecer para que empresa tu vai dar a água do município. Isso tem que ser através de um processo público de uma licitação. Então, este querer e poder que eu tentei explicar para a associação, para a gente parar de ficar um acusando o outro, de repente, e tentar, né, construir soluções. Então, saímos muito satisfeitos, né, porque foi um diálogo assim, de alto nível e tentando achar soluções. Então, hoje a gente senta de novo com o Ministério Público para tentar, né, o Ministério Público também colocar as questões legais, para dentro disso começar a se construir soluções realmente reais, que possam ser dadas para associações de água. São quantas associações? Nós temos, ali não vieram todas, né, porque partiu deles essa primeira reunião, mas nós temos cerca de 40. 40? Tem menorzinhas que oferecem água para 2 ou 3 economias e tem maiores. E é mais para uma região do município, né? Nós temos, sim, mais para uma região. Acho que tem bastante concentração no São Bento, mas teria que pegar toda igrejinha, teria que pegar toda a lista, esses loteamentos novos, alguns até loteamentos em Bom Pastor, conventos, né, que tem. Então, é uma série de associações. E como é que aconteceu isso, né, Ricardo, até para o pessoal entender? Lá atrás, há anos atrás, tem associações com 40 anos. Lajeado foi crescendo, a Corsã não conseguia ofertar água para esses locais, eram loteamentos mais distantes, ela não tinha como chegar lá com a água. Qual foi a opção dos prefeitos da época? As associações foram lá, eu forneço água, eu vou perfurar um poço e vou fornecer. E assim foi se criando esses movimentos. Então, quem é o culpado? Eu digo, ninguém é o culpado, foi... A cidade se estruturou assim. Se a gente não tivesse deixado, se talvez naquela época tivesse barrado essas associações, a gente não teria se desenvolvido dessa maneira. Lajeado não teria crescido dessa maneira. Mas o ponto é que agora a lei surge e nos diz, não, vocês vão ter que arrumar, vocês vão ter que regularizar essa situação. E nesse ponto está agora, né? Com o marco legal do saneamento, a gente tem que regularizar. Então, é isso que a gente está debatendo com as associações e tenho certeza que a gente conseguirá chegar na melhor solução possível. Ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, algum avanço? A ponte, né, que é um assunto que vem sempre. Efetivamente, então, acabamos os orçamentos pelo lado de Lajeado. Então, a ponte nova está orçada em 13 milhões e meio. O que é isso, pessoal? Primeiramente, a União nos liberou 6 milhões de reais para fazer a ponte de ferro, porque vocês lembram que tinha caído uma parte da ponte de ferro, né? Então, ela liberou 6 milhões. Só que essa ponte de ferro foi reconstruída. Então, se pediu mais valores para fazer uma ponte ao lado. Completa, né? Aí se liberou os 10 milhões. Quando se foi fazer o orçamento dessa ponte, ela teve que ser feita mais alta, como a ponte da RS 130, levantaram 5 metros. Então, toda essa estrutura foi orçada em 13 milhões e meio. Isso é só a estrutura da ponte. Além desses 13 milhões e meio, eu tenho que fazer a minha cabeceira para poder encaixar na ponte. Então, do lado de Lajeado, a cabeceira
custa 3.800.000. E a semana passada eu estive com o prefeito de Arroio do Meio para ele fazer o projeto do lado dele, então, para encaixar na ponte. Ele não, oficialmente ainda a gente não se encontrou, mas ele já disse que o orçamento dele vai dar bem mais que os meus 13 milhões. Então, só aqui nós já estamos falando de mais, além dos 10 milhões, mais 12 milhões, que a gente precisa para efetivamente ter essa ponte naquele local. O que nós vamos fazer agora? O prefeito Sidney estava em Brasília, vou então esperar o retorno dele, nós vamos pedir uma reunião com a União e colocar isso na mesa. Ó. O que nós queríamos é trocar o local, né? Que já nos foi negado, mas vamos fazer mais uma tentativa de passar essa ponte para a antiga ponte do Exército, que foi retirada, porque lá eu acho que será uma ponte de custo menor pelo tamanho, ali o rio é mais estreito, então a ponte custaria menos e tu já tem a estrada pronta. Lembrando que lá na Ponte de Ferro eu não tenho a estrada pronta, porque a estrada está pronta aonde? Aonde está a Ponte de Ferro. Se eu quiser fazer uma ponte ao lado, eu vou ter que deslocar a estrada. Lá na Ponte do Exército, a estrada já chega onde é que vai ser colocada a ponte. Se não der, se não for possível fazer essa troca, nos resta, então, pedir esse valor a mais, né? Porque senão nós não teremos condições de fazer essa obra. Então, de novo, não é a prefeita, nem não é o prefeito de Arroio do Meio que não querem fazer a obra. O ponto é que nós estamos com um orçamento muito superior aos 10 milhões até agora, né, indicados pela União. Então, nos resta reivindicar mais valor, agora que a gente tem a conta, porque não adianta eu pedir para a União se eu não tenho o projeto. Então, agora os projetos estão finalizados e a gente consegue pedir, ó, tem como fazer isso, se não tiver, vão ter que abortar ela. Não temos da onde tirar essa diferença. 2 pontos, prefeita Gláucia. Falamos com o secretário da Reconstrução do governo federal, Maneco Hassen, dias atrás, e ele disse que sim, é possível que o governo destine verba para fazer a cabeceira, para fazer as obras que ainda faltam. Além dos 10 milhões que já foram prometidos, o governo federal sinaliza, através dele, que sim, pode dar esse aporte. E eu lhe pergunto, já existia esse projeto antes da enchente, antes da ponte ter sido levada parcialmente, antes da ponte da 130 ter sido levada, e já se tinha esse projeto. Claro que era o prefeito Marcelo Calmo, por mais que a Gláucia era vice, era o Danilo Bruxel em Arroio do Meio, mas se tinha essa pretensão, né? E isso não foi visto antes, essas outras dificuldades, a questão da estrada, que muitos falam, vai sobrecarregar, vai ter muito veículo pesado passando por dentro das cidades, porque antes era uma reivindicação, era um sonho, e agora me parece que já não é visto com tantos bons olhos. Eu acho que o projeto anterior, ele era para ser também na localização da Ponte de Ferro. Né? Que eu me recordo era ao lado. Não demoliriam ela. No mesmo. E tinha essa ideia de se fazer, mas, Ricardo, eu te digo, agora também mudou outra configuração. Nós tivemos a ponte nova agora da RS 130 com a questão do pedágio, e isso também nos preocupa, né? De colocar ela lá. Se pensou, talvez, fazer lá, então, pelos outros gestores, de colocar ela naquela época, mas agora tu colocar aquela ponte do lado da Ponte de Ferro com uma ponte da RS pedagiada, tu entende que o fluxo vai ser muito, muito grande lá. E por isso, então, se fez toda essa estrutura, como é que nós vamos absorver todo esse trânsito lá? Então, se teve que fazer esses novos orçamentos. É demorado, né? Tudo é burocrático, mas está aí, está posto, agora nós temos os valores, então, já que o próprio Maneco já abriu essa possibilidade, é sentar e conversar e tentar resolver de forma definitiva essa solução. Faremos lá ou optaremos por trocar o local. Mas ainda vai ser apresentado, né? Vocês vão apresentar esses números. Vamos apresentar esses números para a União, sim. Se fosse fazer lá onde era a Ponte do Exército, seria na mesma altura ou seria ainda maior? Porque, se eu não estou enganado, ali foi feita a cota 29, que já é uma cota alta, mas era meio que emergencial, não daria para subir ainda mais. Não ficou, por exemplo, a ponte da 130, ela está mais elevada, né? Ela ficou numa cota 34, 35 aí, em relação ao rio Taquari, porque o Forqueta não tem bem essa dimensão, mas ficou 5 metros a mais do que foi a enchente, né? Ou 5 metros maior, na verdade, do que ela era, né? 2 metros e pouco acima do que foi a enchente. A ponte lá é 29 metros. É 29 metros, a ponte do Exército. Eu me preocupo porque daqui a pouco vem uma enchente, tomara que não, mas vem uma enchente de 30 metros,
que é até menor do que foi a de 33, e pode levar essa pode estrutura. levar. Ideal seria aumentar ela, daí teria que também fazer o projeto, ver quanto custaria, então tudo... Aí tu volta a estaca zero, né? Começa a fazer o projeto, ver quanto vai custar, ver se tem que fazer um aumento das cabeceiras, porque se eu aumento o tamanho da ponte, por óbvio que ali aquela estrada ela também tem que ser levantada, então também tem que contar esse valor que vai dar. Eu estou falando que eu acho que custa menos pelo tamanho ali o rio é mais estreito, né? O vão é menor, mas é tudo questão de projeto. Agora, se o governo federal me diz assim, ó, não tem a mínima possibilidade de trocar de lugar, né? Eu não vou adiante com projetos de cabeceira, porque tudo tem custo, né? Tudo tem custo para o município. Então, tu vai projetar alguma coisa que não vai acontecer. Se bem que a gente está olhando para entrar também na possibilidade do FUNRIGS, né? De também fazer esse pedido para o FUNRIGS. Então, assim, ó, da cabeceira eles estão fazendo uns projetos dentro, mas eu ainda não estou fazendo o projeto da estrutura na própria via. FUNRIGS, para quem não está habituado aí com o nome, é a verba que o governo estadual tem para aplicar em obras de reconstrução, uma verba que o governo estadual teria que pagar. Foi dada uma condição diferente aí para o governo do Rio Grande do Sul, o governo federal liberando essa verba, ao invés do governo estadual pagar para o governo federal aquela dívida que ele tem, ele fica no momento com esse valor para investir em melhorias para a reconstrução do estado. Falar em reconstrução do estado, temos concessão das rodovias estaduais. E aí tem a ver com esse tema que a gente estava falando sobre essa ponte. Tivemos essa reunião na segunda-feira lá em Porto Alegre, o governador apresentando uma proposta, tarifa teto de 19 centavos por quilômetro rodado. Sinceramente, não acredito nos 18 quilômetros, porque todos os prefeitos teriam que abrir mão do ISS, por mais que a gente sabe que Lajeado abre mão. Falamos com o prefeito de Casca dias atrás, eles não só não abrem mão, como eles são completamente contrários ao que está sendo oferecido. Eu não sei como é que o governo estadual vai conseguir fazer essa logística, porque são de regiões que pensam diferente, por mais que aqui esteja mais suscetível, né, as nossas lideranças, tanto políticas quanto empresariais, a favor da concessão e do free flow. Como é que a prefeita Gláucia viu esse movimento, enxergou essa proposta e o que pode ser feito, desenrolado daqui para frente, se é que tem condições de mudar? Nós esperávamos uma tarifa ainda menor, né? Estávamos com a possibilidade de ser oferecida uma tarifa em torno de 0,14, 0,15, então se falava nesses valores e todo mundo já estava com esse número na cabeça, e quando vem o 0,19 tu te frustra. E, claro, diz que 0,19... na hipótese dos municípios abrirem mão do imposto do ISS, 0,18. Como tu falaste, Ricardo, dificilmente vai acontecer, né? Nós teríamos que ter um consenso entre todos os municípios, aqui eu não estou falando só da região do Vale do Taquari, né? Porque tem, como bem falaste, a região lá de Casca, que eles são totalmente contra. Então, nós vamos partir de uma tarifa de 0,19. Eu acredito que o governo vai colocar essa tarifa, vai lançar esse edital dessa forma. Ao mesmo tempo, ele foi colocado nessa construção, nesse diálogo que a gente teve com o governo do estado, algumas obras que a gente queria colocar em Lajeado, queria modificar. Cada município olhou suas obras e algumas obras foram retiradas por conta dessa diminuição do valor da tarifa. E daí, ontem, a gente teve a oportunidade de sentar com o governo do estado, com os técnicos, e ver o que permaneceu e o que não permaneceu. A boa notícia é que Lajeado não perdeu nenhuma obra, né? Ficamos com a duplicação total. Teve cidades que perderam duplicação, né? Por exemplo, até Encantado nós não vamos ter toda a duplicação. Isso também, terceira faixa, isso né? também nos Arroio do Meio é Encantado. Nos chateia, né, para não ter a duplicação até Encantado. Mas na faixa que passa, na parte que passa por Lajeado, está toda contemplada pela duplicação. Mas pedidos que a gente fez não foram aceitos. Então, a gente reiterou, não pode, por exemplo, já tinha comentado, acho que um tempo atrás, que eles não fizeram um retorno, aquela rótula que tem do bairro Floresta para retornar para a cidade de Lajeado. Então, o pessoal sai daquela rótula e consegue retornar à cidade de Lajeado. Imagina, com uma faixa dupla lá, não está previsto rótula. Então, o pessoal que sai, por exemplo, ali do nosso Parque do Rodeio, ele não vai conseguir voltar à cidade de Lajeado. Ele tem que fazer a volta indo até o Trevo de Cruzeiro. Só que lá vai ter um pedágio.
né? Vai ter. Então, assim, ó, não, é incabível isso, porque senão eles vão passar por dentro, vão fazer a volta por dentro, não tem como. Então, assim, ó, vocês vão ter que voltar e avaliar isso. Fizemos alguns pedidos de uma passagem lá na próxima ponte, eu consegui fazer o retorno, daí já estou falando lá do outro lado, lá na ponte da RS 130 também não foi avaliada. Trocas de passarelas, mas isso eles disseram que na hora que for feita a concessão, daí a gente pede para a própria concessionária já trocar. Tinha uma passarela muito longe da BRF, nós queríamos uma passarela mais próxima da BRF. Pedimos para que a entrada, aquela saída do presídio, da rua do presídio, aquela rua sai e entra na RS, aquela rua seria fechada, né? A gente quer que permaneça, né? Porque vai dificultar muito, porque quem está daquele lado e não consegue ter acesso. Enfim, eram umas outras reivindicações, mas nada foi aceito. Nos abriram a possibilidade de reavaliar, né? Então, a gente vai brigar pelo... Não perdemos nenhuma obra, mas nós precisamos dessas mudanças para melhorar o fluxo da nossa cidade. Nós brigamos muito por melhorias quando teve a concessão da CCR, e conseguimos, né? Não todas, mas... E agora temos que brigar para essa. No meu entender, pelo panorama que eu senti, que eu estou vendo, não tem volta. Esse edital vai ser lançado, a previsão é ser lançado em julho, com o 019. Apesar do movimento nosso que estamos fazendo, de fazer aquela medição do número de veículos, para o pessoal entender o que é essa medição de veículos. O Vale entende, por exemplo, o Estado fez uma projeção que passa tantos veículos por hora aqui nas nossas vias. Nós acreditamos que esse número está menor, que passa mais. Se passa mais, né, a empresa consegue oferir mais valores, então eu posso diminuir a tarifa. Então é isso que... Só que esse nosso estudo, o que o governo diz? Ele vai ser juntado lá, a gente vai apresentar esse estudo, ele vai ser juntado, e quando a empresa vencedora fizer a sua proposta, ela pode avaliar aquele estudo. Mas o Estado não... Acredito que o Estado não vai lançar o leilão com uma tarifa menor, ele vai lançar a 0,19. E daí as empresas que concorrerem, né, elas têm a oportunidade de, eu faço por 0,15, eu faço por 0,14. Né? O que a gente tem que entender é que esse 0,19 é o teto. Não vai ser mais caro que o 0,19. Agora, nós não temos nenhuma segurança que não vai ser o 0,19 e nenhuma segurança que vai ser menos. Vai ser leiloado, e a empresa que ofertar a menor tarifa ganha essa concessão e começa as obras. Uma parte boa nossa é que as obras iniciais são, né, no nosso trecho, são no trecho de Lajeado. Então, também é um ponto positivo. Mas, fora isso, é continuar as discussões para a gente conseguir as obras que nos interessam e beneficiam toda a nossa comunidade, e tentar sempre que talvez se olhe para essa diminuição da tarifa, que é o que todos nós buscamos, né? Trazer a participação da audiência, o Jaime Borger, ele pergunta para a prefeita quanto foi gasto no asfaltamento da rua Henrique Eckart, que foram feitos 412 metros de pavimentação, via pavimentação comunitária, aliás, via pavimentação. O Jaime é do Floresta, né? É isso? Isso, o presidente é o presidente do bairro. Eu não tenho esse número, eu posso passar para ele, porque como dentro do sistema comunitário, então a comunidade que contrata essa empresa é a comunidade os moradores que pagam o valor do asfalto, então eu não teria esse valor em mãos. Deixa eu aproveitar antes de seguir aqui com os ouvintes, porque deu uma polêmica na Câmara de Vereadores em relação a esse projeto aí de pavimentação. Inclusive falaram que a prefeita é mãezona, que ela teria dado uma mijada nos vereadores, foi os termos usados pelos vereadores. O que aconteceu de fato? O que está pegando em relação a esse projeto, prefeita? De novo aquela história do que a prefeita pode fazer e o que ela quer fazer. Então, às vezes ele diz assim, ela não quer fazer. Não é que ela não quer, ela não pode. O que é essa proposta? Foi essa proposta? Nós temos um programa de calçamento comunitário. Então, os moradores têm que aceitar 100%, todos os moradores têm que concordar para fazer esse trecho que eles decidem. E daí a prefeitura arca com a base, e os moradores, os 100% que concordaram, eles contratam a empresa que eles quiserem para colocar o calçamento ou para colocar o asfalto, como é o caso da rua. Então, eles contratam, eles pagam.
O que eles quiseram fazer? Como às vezes um morador não aceita, 2 moradores não aceitam, eles dizem assim, então vamos fazer assim, ó, não precisa mais ter 100%, pode ter só 75% e os outros 25% eu vou fazer pelo modelo da contribuição de melhorias, que é outro modelo. O que eu contei? Já existia no município esta lei, que tu fazia esse modelo híbrido. Tu fazia 75% comunitário e 25% pela contribuição de melhoria. O que aconteceu? Na época, um morador entrou na justiça contestando a contribuição de melhoria. Quando isso chegou na justiça, até não foi no primeiro grau, quando chegou no Tribunal de Justiça, o desembargador que estava julgando o caso para saber se o morador tinha que pagar ou não tinha que pagar, ele olha a lei do município, essa lei, a mesma lei que eles estão tentando propor agora, ele olha essa lei do município e diz, mas essa lei é inconstitucional. Aí ele tem a prerrogativa de provocar a inconstitucionalidade de uma lei. Para quem não é do mundo jurídico, as leis elas só são declaradas inconstitucionais se alguém provoca, porque a lei nasce, ela está valendo. Alguém tem que provocar e torná-la inconstitucional. O que aconteceu? Essa lei, então, foi declarada inconstitucional naquela época. Então, eu já tenho isso. Como é que agora eu vou permitir que se faça uma lei que já foi julgada inconstitucional no município? E por quê, pessoal? Porque eu misturo 2 programas que não dá para misturar. Tu entende que na pavimentação comunitária, que é um programa que dá certo, que tu tem o 100%, os proprietários que decidem a empresa que vão contratar. Se eu fizer contribuição de melhoria junto nesses 25%, é a prefeitura que vai contratar a empresa. A prefeitura não pode escolher uma empresa. O que ela vai ter que fazer? Ela vai licitar os 25%. E dela vai ter que fazer um processo completamente diferente, com divulgação de edital. Torna completamente moroso o sistema, que é rápido, que ali os moradores decidem, contratam a sua empresa, não. 25%. Então, isso aqui eu vou fazer por licitação. Vocês imaginam tu fazer uma rua que uma empresa que vai ganhar a licitação, ela vai fazer um pedacinho e a outra faz a outra. Mas não tem como obrigar os 25% que não querem? Seriam mais ou menos nessa linha, mas que não fosse por contribuição de melhoria? Não tenho como obrigar. Não tenho como obrigar porque é os moradores que decidem fazer aquilo. Sim. E eles decidem. Então, assim, ó, eu não tenho como fazer essa lei. Então, não é que eu não quero. Se eu pudesse facilitar, faria. Então, esse foi a conversa. Ela não quer, ela mandou. Não, eu não quero. Eu só esclareci para os vereadores o que de fato aconteceu. Daí eles dizem assim, mas em outras cidades tem essa lei. Sim, tem, porque ela ainda não foi julgada inconstitucional. O Luiz pede uma atenção na entrada da rua Maurício Cardoso, acostamento que está um caos. Já pedimos várias vezes, depois a gente repassa aí também para a assessoria. Certo. Rua Maurício Cardoso. Tem mais uma da ouvinte Vete. Gostaria de saber se há a possibilidade de asfaltar a Avenida Benjamin em sentido ao Lixão. Ainda não tem previsão. É uma obra que demanda bastante recurso. Né? Não vou dizer que a gente já não pensa em fazer isso, mas ainda não tem orçamento e não tem previsão orçamentária para se fazer. O ouvinte aqui agradece pelas paradas na José Frantz. Nessa rua falta faixas de segurança, bastante fluxo e crianças pela pracinha. Na José Frantz, o campo da pracinha, os chumbados da goleira estão desterrados, precisa mais aterro e as lâmpadas queimadas no campo, causando insegurança desde maio nas cheias de 2024. Mário Sérgio Damásio. Tem mais demandas, né? Mas pelo adiantado do horário, de trazer mais uma aqui da Ana Cristina sobre carros abandonados nas ruas, se tem alguma lei para isso. Não temos lei, mas estamos estudando uma lei. Assim, a prefeitura não pode pegar esse veículo e colocar num ponto, mas estamos junto com o Detran, fazendo, já fomos várias vezes a Porto Alegre, tentar montar uma lei que a gente consiga, então,
pegar esse veículo e colocar num depósito, é que tudo tem que ser calculado. Como é que vai ficar no depósito, quem vai arcar com este valor. Então, está sendo encaminhado e para a gente conseguir ter um projeto de lei e resolver esse problema. A gente reconhece que tem esse problema, mas estamos indo atrás. Ricardo Krieger disse: se optarem para voltar o trajeto da Ponte do Exército, tem que planejar e incluir no orçamento condições de tráfego nas vias de acesso, pois em Olarias destruiu todo o trajeto da BR-386 até a ponte. E também sobre esse trecho aí, o ouvinte ali fala sobre a Rua de Conventos, que vai do viaduto da BR-386 até a 421, principal de Conventos, Rua do Antigo Salão Lassen. Vai ter melhorias ou asfaltamento naquela via que está muito ruim, moradores reclamando pela poeira também. O pessoal estavam comentando que aquela rua iria ser asfaltada antes da liberação, mas já faz tempo que foi liberada e agora está pior pela alta movimentação. Rua Arno Eckert é o nome da via que precisa ser asfaltada. Clayton que manda o recado aqui. Tem alguma previsão para essa? Sim, nós já falamos da Arno Eckert, que estamos orçando para... Só que eu já coloquei ali que ali eu vou ter que fazer um sistema de binário. Né? Vai ter que ir pela Arno Eckert e vou ter que fazer... A ideia é abrir uma nova via para fazer a saída, porque são vias muito, muito estreitas. Então, a gente quer fazer uma via que vem da BR e uma que retorna à BR. Já está em projeto, mas eu não tenho ainda dizer, vai sair esse ano, eu não consigo precisar. Tem que ter o orçamento, tem que ver se eu vou conseguir fazer, e daí a gente consegue precisar. Mas só para dizer que está sendo, sim, feita a análise, esse estudo. Tá certo, Glaucia. Muito obrigada. Bom fim de semana. A gente tem algumas outras questões aí também, mas a gente vai encaminhando para a assessoria. Certo. A Laura Malman está acompanhando aqui também, a gente vai encaminhando. Certo, bom dia a todos. Ótimo final de semana. Glaucia Schumacher, prefeita de Lajeado.